Muito bem, pessoal. Mailane e Pedro, vocês conseguiram pelo menos abrir aquele material que eu mandei para vocês? Esse aqui, ó. Peraí, eu vou abrir aqui no notebook aqui, viu? Pronto. Eu enviei ontem, tá? É que eu quero fazer algumas perguntas para ver se eu já posso partir dos conceitos ou se vocês precisam que eu revise alguns deles, tá, gente? Só para o meu controle mesmo. Opa, o Gabriel chegou aí. Tamo junto, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Sim? Isabelle, seja bem-vinda, Isabelle. Ok, pessoal, se eventualmente vocês não tiverem aberto o material, eu vou com vocês aqui, tá? Podem desmontar o microfone e perguntar quando vocês tiverem dúvidas. Vocês estudaram termodinâmica no passado? Sim? Sim, professor. Certo. Pedro Ítalo, né? Pedro Ítalo, o que que você achou dessa matéria? Achou difícil, complicada? Mais ou menos, mais ou menos. Certo. Então, eu vou repassar aqui só alguns conceitos, e aí, se tiver de boa, show. Senão, você pede para que eu possa... O senhor repete isso aí, reforça, porque dá um exemplo. Então, o que é termodinâmica? Qual é a da termodinâmica? A importância dela, a funcionalidade. Por que eu preciso estudar termodinâmica? Então, todas as máquinas que transformam energia mecânica em calor ou calor em energia mecânica funcionam segundo os princípios da termodinâmica. Então, vamos pensar aqui. Motores de automóveis ou de qualquer tipo de transporte. Geladeira, aparelhos de ar-condicionado. Todas essas máquinas que funcionam transformando calor em energia mecânica ou energia mecânica em calor se utilizam dos princípios da termodinâmica. Então, é uma base científica fundamental para todas as engenharias. Por isso que você estuda no ensino médio, porque se você for para a faculdade de engenharia, por exemplo, em qualquer área, isso aqui, gente, é a primeira cadeira da faculdade que você vai encontrar, termodinâmica. Tanto na química como na física. Porque é a base, como eu disse, de todas as máquinas que transformam calor em energia mecânica e energia mecânica em calor. Tá certo? Então a importância dela é isso. O conceito dela, deixei aqui três, não são conceitos, são ideias sobre termodinâmica para vocês refletirem. Ciência que trata do calor, do trabalho e daquelas propriedades das substâncias que sustentam a relação entre trabalho e calor. Lembrando aqui que o conceito de trabalho é um conceito da física, tá, gente? É aquele conceito de trabalho que vocês já viram lá na física em algumas ocasiões. Quando a gente pergunta, por exemplo, o que é energia, você responde,
Professor, energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, toda vida que vocês escutarem essa palavra com relação à física e à química, lembrem de transformações que estão acontecendo na energia. Então, por exemplo, quando eu me alimento, eu estou fornecendo energia para as minhas células. Para que eu faço? Para que eu preciso fornecer energia para as minhas células? Porque elas precisam realizar trabalho. Transformar essa energia que foi fornecida sob a forma de alimento, energia química, em outras formas de energia. Preciso andar, preciso malhar, preciso trabalhar, preciso nadar, preciso pensar. Então, todo o funcionamento do meu organismo, toda a fisiologia depende dessa energia. E essa energia vem dos alimentos, né? Então, na hora que eu penso no meu corpo, o meu corpo é uma máquina que transforma energia química em energia mecânica, em energia térmica. Portanto, o meu corpo também se utiliza das leis da termodinâmica. Tranquilo até aí? Tudo bem? Joinha? Alguma observação? Quem chegou agora, seja bem-vindo. Tudo ok. Ok, né? Tá bem. Daí que engenheiros usam esses princípios da termodinâmica para analisar e projetar equipamentos, sistemas e processos. Por que você precisa lançar, por exemplo, um carro a cada 2 anos ou uma máquina nova a cada ano? Porque esse avanço do estudo da termodinâmica, ele vai melhorando a relação dessas máquinas com a energia, de maneira que essas máquinas vão se tornando cada dia mais eficientes, né? Então, a termodinâmica, ela não parou no tempo. As máquinas que há 30 anos atrás já eram consideradas eficazes, hoje são muito mais, e no futuro serão ainda mais, porque esse avanço é permanente. Então, se vocês quiserem uma definição bem curtinha, em poucas palavras, o que é termodinâmica? Você responde, olha, é a ciência que estuda a energia e a entropia. Aí, ô professor, aqui apareceu uma palavra estranha para mim. Guarda essa palavra, então, para a gente... Hoje eu vou desenvolver muito essa palavra aqui. Tá bom, pessoal? Hoje eu não vou fazer conta com vocês, hoje nós vamos trabalhar no campo das definições. Se eu perguntasse de cara para vocês assim, o que é entropia? Alguém teria uma resposta para mim? O que é entropia? Olha que pergunta. Vou colocar aqui no chat para quem quiser até responder por aqui. Ó, se alguém quiser responder por aqui, de boa, tá, pessoal? Gente, o objetivo da aula de hoje é explicar isso aqui para vocês. O que é entropia? O que é isso? Tá? Alguém quer responder assim aqui ou quer responder no chat? Gabriel. Eu ainda estou tentando lembrar. Mas já ouviu falar dessa palavra, já, Gabriel? Já. Pronto. Milena. Milena, entropia, te lembra alguma coisa? Opa, tem uma pergunta, uma resposta aqui bacana. Entropia é a medida de desordem de um sistema. Exatamente. É essa a resposta. Entropia é a medida de desordem de um sistema. Mas vamos entender isso num contexto. O que é desordem? O que é sistema? Vamos começar com um exemplo. Pode ser que o exemplo ajude a esclarecer. Pessoal, o universo ele trabalha com regras bem definidas. O universo é um sistema termodinâmico com regras bem definidas. Então, existe uma lei no universo, segundo a qual, nós vamos já desdobrar isso, quando se transforma química ou fisicamente um sistema, quando ocorre qualquer ação sobre um sistema físico ou químico, esse sistema sofre um aumento na sua desorganização. Como assim, professor? É mais ou menos assim. Quando eu tenho gelo, água congelada, as partículas da água estão muito organizadas.
na forma de cristais, né? E isso só ocorre porque a temperatura é baixa. A tendência é que, com o aumento da temperatura, esse estado de organização que havia entre as moléculas de água se perca e elas ficam cada vez mais desorganizadas, cada vez mais bagunçadas, cada vez mais livres, para usar um termo mais adequado aqui. Então, os cientistas perceberam que isso acontece não só com a água, não só com os gases, isso acontece com todos os sistemas químicos e físicos. Eles caminham naturalmente para um estado de desorganização. Quando eu falo isso, eu pergunto para os meus alunos, você arruma seu guarda-roupa, as roupas estão todas organizadas, engomadas, cada uma no seu lugar. Blusas num canto, calças no outro, meias no outro. Com uma semana depois, como é que está o seu guarda-roupa? Fala, professor, está uma bagunça. Calça no lugar que era para ser a blusa, blusa no lugar que era para ser a meia, meia no lugar que era para ser a calça. Está tudo revirado. Pois é exatamente isso que acontece com o universo. Os sistemas físicos e químicos, ainda que não haja nenhuma intervenção externa, eles caminham naturalmente para um estado de desorganização cada vez maior. E aí os cientistas procuraram um nome para esse estado de desorganização e criaram esse nome, entropia. Então, entropia é sinônimo de desorganização, né? E aí eles têm um parâmetro, que nós vamos já conhecer também, de que quando a temperatura atinge um nível mínimo, a entropia é zero. Porque o sistema está tão organizado, está tudo tão bonitinho, tudo tão certinho, que não tem desorganização. Então, a desorganização é zero, a entropia é zero. Entropia é sinônimo de desorganização. Agora, quando a temperatura aumentar qualquer coisa, qualquer fração a mais, aí começa a haver um aumento na desorganização, naquela bagunça e tudo mais. Então, aumenta a entropia. Então, a gente vai usar essa ideia como nosso norte, como nosso parâmetro. Entropia é igual a desorganização. E a tendência de qualquer sistema é estar desorganizado. Tá? Isso explica muita coisa, resolve muitas angústias nossas. Tá, gente? E, claro, tem uma aplicação imensa dentro da engenharia, seja ela na área de química, seja ela na área de física. Beleza? Tudo bem até aí? Pedrito, excelente a resposta. Vamos desenvolver agora essa ideia com mais profundidade do que é entropia e quais são as leis que regem a termodinâmica, né? Quais são as leis que estão por trás da termodinâmica? Tudo bem. Essa primeira lei, que a gente chama de lei zero da termodinâmica, é mais lá da física, e vocês conhecem muito bem. É a lei do equilíbrio térmico. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, e aí eu tenho A em equilíbrio térmico com B, mas esse corpo A também está em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, C, qual é a consequência disso, pessoal? Se A está em equilíbrio térmico com B, tem a mesma temperatura que B, e ao mesmo tempo tem a mesma temperatura de C, qual é a consequência imediata? É que B também está em equilíbrio térmico com C. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Bem simples, né? Ok, Gabriel? Ok. Então, gente, isso aqui não por acaso é chamado de lei zero da termodinâmica. É o ponto de partida para você entender a termodinâmica. Tá? Se você compreendeu essa ideia, você já tem uma noção razoável do que significa equilíbrio térmico. Um detalhe, não é preciso que B e C estejam no mesmo ambiente. Desde que B esteja em equilíbrio térmico com A e C também esteja em equilíbrio térmico com A, mesmo não estando no mesmo ambiente, B e C são considerados corpos em equilíbrio térmico.
Qual a importância disso aqui? É que se dois corpos estão em equilíbrio térmico, portanto, têm a mesma temperatura, não haverá troca de energia entre eles. Essa é a ideia a princípio. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, jamais poderá haver troca de energia entre eles. Para que haja troca de energia, em outras palavras, é preciso que haja diferença de temperatura. E isso tem sua importância porque essa definição de troca de energia por diferença de temperatura é exatamente o conceito de calor, que é tão importante dentro da termodinâmica, tá, pessoal? Em outras palavras, se não houver diferença de temperatura, não há que se falar em calor. Calor é a transferência de energia quando não há equilíbrio térmico. Tudo bem com a lei zero? Show de bola. Então vamos direto para a primeira lei. E essa aqui, gente, já parte do princípio de que vai haver troca de energia, conversão de uma forma de energia em outra. Chama-se a primeira lei da termodinâmica, que eu chamaria a primeira lei do universo. Por quê? Porque ela resume bem o que acontece quando ocorre troca de energia. Ou seja, se a lei zero da termodinâmica não entrar em ação, se houver troca de energia, entra a primeira lei, que vai dizer o seguinte: em qualquer mudança, grifa isso aqui, química ou física, em qualquer mudança química ou física, a quantidade total de energia no universo permanece constante. O que é que significa isso, pessoal? Significa que energia é algo que pode se converter, mudar de aspecto, mudar de modalidade, mas que não aumenta nem diminui. Ainda que a forma como a energia se apresenta possa mudar, a quantidade total permanece constante. Em outras palavras, mais simples, a energia não pode ser criada nem destruída, somente convertida de uma forma em outra. Gente, isso traz, voltando para a gente aqui, uma série de consequências para o nosso estudo a seguir. Professores, deixa eu ver se eu entendi. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, toda a energia que havia no universo 13 bilhões de anos atrás, quando ele surgiu, ainda existe até hoje, exato, e vai existir ad eternum. Enquanto houver um universo, a quantidade de energia jamais se alterará, nem para mais e nem para menos. Só que ela vai mudando. Ela é química hoje, amanhã ela pode ser térmica, é mecânica, pode ser elétrica, é luminosa, pode ser sonora. Então, veja, a energia é altamente, eu diria assim, maleável. Ela se transforma de uma modalidade em outra com facilidade, até de certa forma, mas ela não aumenta nem diminui. Não existe no nosso universo o que nós chamamos nem fonte de energia, nem sumidouro de energia. Não existe nada que crie energia no nosso universo e nem nada que consuma totalmente, que destrua energia. Pessoal, isso está claro para vocês? Tudo bem? Tá ok, professor. Tá ok? Isso, gente, é um conceito científico, tá? Tem muita gente que usa... eu quero fazer abrir um parênteses aqui, dizer o seguinte: tem muita gente que usa o termo energia de forma inadequada, porque fora da ciência. Eu não quero entrar nesse mérito, né? Não quero entrar nesse mérito. Estou falando de ciência. Mas dentro da ciência, quando você falar de energia, lembre dessa entidade. Essa entidade que permeia o nosso universo, que constitui o nosso universo, mas que não tem fonte. De onde vem a energia? Não existe. Essa pergunta não existe dentro da ciência. A energia não tem uma fonte. Ela não é criada.
assim como ela também não é destruída. O que você pode fazer é converter uma forma de energia em outra. E é isso que a termodinâmica ensina a fazer. Beleza? A termodinâmica vai ensinar, por exemplo, a que eu pegue, por exemplo, 1 litro de gasolina com um monte de energia química armazenada nas moléculas, nas ligações químicas, e transforme isso, por exemplo, no movimento de um carro. Transforme isso em energia mecânica. Márcio Filho, seja bem-vindo. A termodinâmica vai ensinar, por exemplo, como é que eu pego uma quantidade razoável de ar, faço esse ar mover uma turbina, por exemplo, numa usina eólica, né? E essa turbina vai produzir energia elétrica. Perceba. A termodinâmica ensina como é que eu pego, por exemplo, água fervente, transformo água fervente em vapor, pelo aquecimento contínuo dessa água, e esse vapor vai movimentar uma turbina, produzindo energia elétrica. Então, a termodinâmica ensina isso, gente. Como transformar determinada modalidade de energia em outra. Basicamente é isso. E é esse o enredo da primeira lei, né? Inclusive, a primeira lei ela tem uma expressão matemática, que eu trouxe para vocês também, que é a alma de qualquer máquina. Imaginem vocês o seguinte, que é um sistema termodinâmico, tá? Ele é alimentado por uma fonte de calor, por exemplo, água fervente, produzindo calor. Essa fonte de calor joga essa energia produzida aqui, ó, a partir do calor, para a máquina. A máquina realiza um trabalho. Ou seja, a máquina pode transformar esse calor trazido da água fervente em movimento, para, como eu disse, girar uma turbina e produzir energia elétrica. Agora, tem um detalhe que a primeira lei deixa bem claro. Esse sistema que já tinha uma energia interna que era da sua própria natureza, porque todo sistema físico ou químico já tem uma energia interna das suas próprias partículas, né? Então, se eu pegar um sistema químico, uma solução, por exemplo, aqui tem uma série de partículas e essas partículas já possuem energia interna. Quer dizer, o que eu faço quando eu coloco um acréscimo de energia a esse sistema é aumentar a sua energia interna. E aí um detalhe importante. É impossível que uma máquina consiga transformar todo o calor que ela recebeu da fonte em trabalho. Uma fração desse calor vai ser absorvido pela máquina e vai transformar a energia interna, vai aumentar a energia interna. Então, para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Você se alimenta diariamente para realizar um trabalho, uma série de atividades. Só que você normalmente se alimenta com um pouco a mais do que seria necessário. Então, veja, você precisa de uma quantidade de energia para realizar trabalho, só que normalmente você consome mais energia do que o que seria necessário. E essa diferença, professor, como é que fica? Ela faz com que a sua energia interna aumente. Por exemplo, nessa época de pandemia, todos nós acrescentamos alguma energia extra aos nossos corpos na forma de tecido adiposo. Todo mundo está engordando um pouquinho, né? Mesmo que você faça atividades físicas em casa, não é o suficiente para você consumir toda a energia que você está absorvendo dos seus alimentos. Então, isso funciona para qualquer máquina, funciona para o nosso corpo, funciona para o motor, a combustão. Na hora em que você absorve mais energia do que o que seria necessário para realizar o trabalho, esse excedente vai se acumulando à sua energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica tem uma expressão matemática, que ela diz o seguinte: a quantidade de calor que você recebe da fonte externa, parte serve para realizar trabalho. Ok.
mas sempre vai sobrar um pouquinho que será acrescentado à sua energia interna. U é a energia interna do sistema. Beleza, pessoal? Então, essa é a, como eu disse, primeira lei da termodinâmica. É uma lei extremamente importante para que você conheça. Daqui surgem talvez 90% dos problemas que você vai enfrentar nessa área, porque eles trazem sempre essa relação entre a quantidade de calor recebida da fonte, o trabalho que você quis realizar e a quantidade de energia interna que foi acrescentada ao sistema. Vou pegar um exemplo bem simples com números. Eu preciso realizar um trabalho de 300 unidades de energia, 300 joules. Para isso, eu recebi 500 joules na forma de calor. Realizei o trabalho e o que foi que aconteceu com os 200 joules excedentes que não foram utilizados? Eles serviram para aumentar a energia interna do sistema. Isso vai ter um impacto na próxima lei, porque essa energia interna do sistema, atenção, essa energia interna do sistema, ela vai sofrer aqui sempre um acréscimo. Então vem aí a segunda lei para dizer o seguinte, ó. Se esse sistema, pessoal, é um sistema fechado, a entropia desse sistema vai aumentar sempre. Sempre. Por que a entropia desse sistema vai aumentar? Ó, esse sistema está sempre recebendo energia extra. Ele não está consumindo toda a energia que veio daqui, da esquerda. Esse aumento da energia interna vai impactar aqui, ó, num aumento direto da entropia, da desorganização. Então, funciona da seguinte maneira. O sistema realiza um trabalho, como ele ganhou energia extra, além da que ele precisava para realizar o trabalho, essa energia vai ser adicionada às suas moléculas. E essa energia adicionada às suas moléculas aumenta a sua entropia, aumenta a sua desorganização. Então, a segunda lei, ela explica, de certa forma, o que acontece depois que você entende a primeira lei. Se um processo ocorre num sistema fechado, a entropia aumenta para processos irreversíveis. Na melhor das hipóteses, permanece constante para processos reversíveis. Em vermelho, a entropia nunca, grifa isso, nunca, never, cai, nunca diminui. A entropia, na pior das hipóteses, permanece constante, o que é muito raro. Na prática, ela sempre aumenta. Tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui para vocês e perguntar uma coisa. Vou perguntar aqui no chat. Se a entropia do universo sempre aumenta, eu estou colocando aqui no chat porque alguns alunos podem ter dificuldade de falar, o microfone pode não estar funcionando, então você responde aqui. Se a entropia do universo sempre aumenta, isso significa que todos os fenômenos são espontâneos. Quero dizer o seguinte para vocês. A pergunta agora é bem mais cabulosa. Se a entropia do universo sempre aumenta, isso quer dizer que todos os fenômenos são espontâneos? Vamos pensar aqui no seguinte, pessoal. Pensar aqui no seguinte. Eu tenho aqui uma xícara. As moléculas que formam esse sistema estão super organizadas na forma de um sólido, né? Mas eu deixei essa xícara escorregar, ela caiu. Ao cair, é óbvio que ela vai, no mínimo ela vai fraturar, talvez ela quebre em 1000 pedaços, e a entropia vai aumentar absurdamente. Porque isso é um processo espontâneo, né? Eu não preciso que eu faça nada além de abrir a mão e deixar a xícara cair para ela virar 1000 pedaços. E aí vem uma pergunta, e por que o contrário nunca acontece? Se eu soltar os 1000 pedaços da xícara, será que ela não cai na forma de uma xícara? Parece uma pergunta boba, né? Qualquer criança responderia.
mas quem responde isso é a segunda lei da termodinâmica. Todos os processos ocorrem de maneira a aumentar a entropia do sistema. Então, uma xícara se transforma espontaneamente em 1000 pedaços, mas para você pegar os 1000 pedaços e formar outra xícara, só se você intervir sobre esse sistema. Espontaneamente isso jamais vai acontecer. Por isso eu coloquei aqui para vocês, isso aqui é um tapa nas nossas ilusões. Mas, enfim, coisas que nunca acontecem. Ó. Algumas coisas nunca acontecem. Ó. Pensa bem. Alguns eventos nunca acontecem espontaneamente. Quando você segura uma xícara de café quente, a sua mão certamente vai ficar mais quente e não mais fria. Né? Por que ela não pode ficar mais fria e a xícara mais quente? Isso nunca vai acontecer porque a segunda lei da termodinâmica não vai deixar que isso aconteça. Tá, gente? Agora, o processo inverso, que é a sua mão ficar mais quente e a xícara ficar mais fria, ocorre de forma natural e espontânea. Ou seja, a direção na qual os fenômenos ocorrem é regida pela segunda lei. E essa direção, pessoal, ela é incorruptível. Não dá para reverter. Tá? Processos irreversíveis são regidos por essa lei de maneira incorruptível. Não dá para você, eu vou enganar a segunda lei da termodinâmica. Eu vou conseguir inverter a ordem das coisas. Esqueça. Isso é ilusão, fantasia, não é ciência. Ciência é, aplico a segunda lei da termodinâmica e os processos ocorrem de maneira que a entropia esteja sempre crescendo, sempre aumentando. Tá? Aí vem a pergunta. Professor, mas se a entropia está aumentando, por que eu consigo congelar a água? Porque quando a água líquida congela, eu vi no meu livro que quando a água líquida congela, a entropia dela diminui. É verdade. Só que esse processo não é espontâneo. Não se a temperatura for alta, for elevada. O processo que ocorre espontaneamente com a água depende da temperatura. Então, se eu pegar água líquida e colocar num ambiente congelado, por exemplo, se eu deixar a água líquida exposta no Polo Norte, espontaneamente ela vai congelar. Se eu deixar gelo